Olá, hoje nós lançamos o podcast Pode Ser, que é o podcast da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. E nesse programa nós trouxemos o líder, deputado Luiz Fernando Mainardi, e a deputada Sofia Cavedon, que é presidente da Comissão de Educação. Nós vamos discutir aí o salário do magistério, porque na próxima semana será votado o projeto do governo do estado que concede só 9,5% para os professores e exclui os funcionários de escola. Deputado Mainardi, em função dessa exclusão, a bancada do Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, PSOL, apresentaram uma emenda que sugere 14,95% de reajuste também para os funcionários. Como foi essa decisão e por quê? Olha, Clayton, prazer imenso estar aqui junto com a Sofia, presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia, inaugurando esse espaço aqui de debates nossos e com a nossa militância e com a sociedade gaúcha. Parabéns pela iniciativa e espero que a gente esteja à altura, né, da expectativa que pelo menos eu sei que vocês estão de se fazer um grande programa. Tomara que dê certo, porque é muito importante a gente levar as informações, permitir que as pessoas conheçam mais, saibam mais. Por exemplo, quando a gente fala em educação, eu fico horrorizado, né, com o desrespeito desse tipo de governo que nós temos, Sofia, do governo Leite, que é a continuidade do governo Sartori, do governo do PSDB, do PMDB, do PP e dos outros partidos que estão juntos ali. Porque eles não têm nenhuma consideração pelas pessoas, efetivamente. Tu imagina, nós olhamos os números e nesse período de 4 Sartori, 4 Leite, 8 anos, a inflação foi de 61%. E o salário médio, os rendimentos médios, a gente chama de rendimento médio dos servidores da educação, dos funcionários, dos professores, foi de 22,5% para uma inflação de 61%. E mais grave do que isso é o rendimento médio líquido. Por que líquido? Líquido porque os professores aposentados eles tiveram um reajuste muito pequeno e ainda tiveram um desconto da Previdência. Então, por isso que a gente chama líquido, é o que sobrou. Aí é 9,5%. Uma inflação de 61% em 8 anos para um reajuste de 9,5% para mais de 75 mil professoras e professores no estado. Isso é eu até qualifiquei isso, né, dizendo que era uma covardia. Tu fazer isso com as professoras aposentadas é uma covardia, porque qual é a capacidade de reação que elas têm, de mobilização? Então é o mínimo que a gente pode fazer aqui na Assembleia, é apresentar uma emenda propondo pelo menos que se dê aquilo que o governo federal anunciou como reajuste para o piso. E ele não quer para o piso, ele quer apenas esses 14,5% para os professores contratados, não para o conjunto do magistério e também, que na verdade não vai ser nem 9,5%. Quando tu aplica esse percentual de 9,5%, né, tu vai ver o reflexo na folha, né, o percentual vai ser de 6,5%, 6,8% sobre o crescimento da folha de despesa com o magistério. É um desrespeito absoluto e é o mínimo que se espera de 3 bancadas que têm compromisso com a educação. A nossa do PT, a do PCdoB e a do PSOL. E quem também saiu, ou que vai ser muito prejudicado, são os funcionários de escola, né? Que eles, hoje, os servidores aí e merendeiras estão com um salário básico de 657,97 centavos. Abaixo, inclusive, do salário mínimo. Isso é a prática do governo Leite desde o governo anterior? Como é que é isso? Então, eu também fico feliz que nós estejamos com esse podcast, podendo falar diretamente com a sociedade. Clayton, obrigada por nos conduzir. Nosso líder Mainardi tem razão. É um desrespeito muito grande com essa categoria da educação. Vamos lembrar que Eduardo Leite faz o discurso que arrumou a casa, e ele, na verdade, não arrumou,
Mas a parte que ele equalizou, que é pagar em dia, os salários ele fez em cima dos ganhos reais dos trabalhadoras públicas e grande parte dos nossos trabalhadores de escola e os funcionários não docentes em especial. Veja que nem o reajuste geral eles levaram porque eles estão muito abaixo do mínimo. Então só diminui o completivo para chegar no mínimo regional. A única mudança que ainda nem aconteceu foi quando nós lutamos muito, Mainardi, está sempre à frente disso, pelo reajuste do piso salarial regional. Então, quando sobe o regional, e que no governo Sartori praticamente não aconteceu, no Leite também, um desrespeito à história do Rio Grande do Sul, nós estamos abaixo de todos os outros estados que crescem mais e tem um piso maior. Quer dizer, só aconteceu o ano passado por muita luta das centrais sindicais. No final do ano, eles ainda não tiveram nenhum reajuste. Então, é uma categoria, os funcionários de escola, sem nenhum reajuste, estão na vulnerabilidade total, endividados totalmente. Eles dependem do banco, do Banrisul, para ir renovando o cheque especial. Trabalham nas escolas ao lado de nossos professores, professoras e preparando a alimentação, fazendo a limpeza com educadores e educadoras que compõem o quadro da escola. Então, Eduardo Leite não tem nenhuma empatia. Ele é maquiavélico. Os números que o Mainardi trazia dizem o seguinte: ele agora propõe mais uma vez, a terceira vez, um reajuste que não incide no total dos salários. Então, um dado só é 60%, só para professores e professoras, mas é para 60% da folha. Então, está fora todos os ganhos que houve de carreira, e estão fora todas as gratificações de difícil acesso, não é reajustado, nenhuma gratificação, que são poucas na educação. Então ele bota muito pouco na educação e discursa que ela é prioridade. Eu tenho um número aqui que são 15 mil servidores hoje recebendo menos do que o salário mínimo, contrariando a própria legislação. A emenda que as bancadas apresentaram aí repararia parte desse problema. Mas quais são as chances da base do governo se comprometer com o trabalhador e ajudar a aprovar essa emenda? Eu acho muito difícil, viu, porque eles são muito fiéis ao governo. É uma base muito fiel. De um lado, eles têm as vantagens de ser governo, especialmente, me parece, a nível de cargos, de espaço no governo, né? Porque eu não consigo ver assim o que eles podem apresentar para a sociedade como efetivamente o resultado do apoio que eles dão ao governo. Não consigo ver. Veja que esses 15 mil servidores, e dos quais eu acho que mais de 12 mil, né, quase 13, são servidores de escola, são pessoas que estão dentro da sala de aula ensinando também, porque tu conduzir as crianças, estar com as crianças na hora do almoço, é um momento também pedagógico que tu exerce. Quando tu, durante o dia, está com as crianças dentro de uma escola, é também um momento de sociabilização das crianças não com as professoras, com as mas com aquelas senhoras que estão ali dentro, veja, são mulheres, né, que estão ali dentro para preparar a alimentação, para limpar a escola. Elas desempenham um papel fundamental e são tratadas de cima para baixo como se fossem as empregadas, muitas vezes, das próprias diretoras. Tem um olhar assim superior, o que é lamentável. E por parte do tipo de governo que olha e diz que elas não são necessárias. Isso é um problema, eu acho que eles vêm com um problema. Vou dizer, Sofia, o descaso com os servidores de escola é tão grande por parte desse governo que nós aprovamos em dezembro, né? Creio que aí pelo dia 8 ou 10 de dezembro, o aumento do piso regional de salários, onde elas teriam, a partir dali, um aumento de R$150 por mês. Bom, o governo sancionou a lei no dia 23 de dezembro. Então, a partir do dia 23 de dezembro, elas já deveriam receber esses 150 a mais por mês. Sabe o que aconteceu? Chegou em março agora, e nós descobrimos, e fomos lá na Casa Civil para dizer o seguinte: olha, vocês esqueceram de dar o reajuste de 150. Então o Estado deixou de pagar 150 em janeiro e 150 em fevereiro
para o menor salário que tem no Estado. Este é o melhor de todos os servidores do Estado. Este é o menor salário que se paga, e não é para pouco, é para 15 mil servidores. O governo esqueceu de pagar estes 2 meses. 2 meses e 9 dias ainda de dezembro, o que daria 300 e poucos reais. Para quem ganha 1.000 e poucos, é significativo. Então, isso é só é simbólico para nós do descaso que tem para com essas pessoas. É por isso que a nossa luta é para que se conceda este reajuste para as servidoras de escola, para os servidores de escola, e se trabalhe na perspectiva de elas melhorar o seu salário, para que a gente possa diminuir a diferença entre o menor salário do Estado, são essas pessoas que recebem, tanto que recebe o piso regional, né? Que é o menor salário que se paga aqui no Rio Grande do Sul, para um trabalhador, para uma trabalhadora, e o maior salário do serviço público, que é o que nós vamos votar semana que vem, que são os salários de juízes, embargadores, promotores e assim por diante. Então é uma luta difícil que nós travamos para diminuir as desigualdades salariais e sociais que existem na sociedade. E esse é um exemplo, né, de governo que parece que contribui cada vez mais para esta diferenciação. A desigualdade é muito grande mesmo. Desigualdade. Pois é, e esse descaso que ficou evidente aí na fala do deputado Mainardi com os servidores de escolas, merendeiras, parece que se reflete aí também. Muitas escolas estão deixando de fazer merenda, de oferecer a merenda escolar para os alunos. O Estado também não realiza concurso para contratar mais merendeiras. E como é que isso vai ficar? Desse jeito vai chegar um tempo que não vai ter mais nenhum servidor de escola. E como é que isso fica? Não, essa uma evidência que a Mainardi trouxe do descaso com esses servidores e servidoras. A segunda é os seus vínculos empregatícios, né? Nós temos 3 vínculos dentro da escola, dentro da cozinha de uma escola. 3 vínculos. Os remanescentes dos concursos públicos, que só quem fez foram os nossos governos, o governo Olívio e o governo Tarso. Nós temos 8 mil servidores e servidoras que são contratados temporários. Então, são aqueles 12, 13 mil que são concursados, 8 mil contratados temporários, e em torno de 3 mil, a última novidade de Eduardo Leite, é contratados via terceirização, via empresa. Então, uma escola tem 3 tipos de vínculos, todos com problemas de salários muito baixos, mas esse último é pior ainda. As empresas desrespeitam esses servidores, essas servidoras, não pagam o vale transporte, eles não conseguem ir na escola, terminam um contrato antes porque começam a não pagar, atrasar salário, não pagam vale alimentação. Aconteceu com várias empresas e o governo teima em manter esse vínculo. Por isso iniciamos o ano letivo de 2022, apesar de todas as nossas denúncias, né? Nós fizemos muito trabalho esses 4 anos, não estamos aqui só evidenciando o que está acontecendo. Toda a nossa bancada fez muitos movimentos de denúncia no MP, de audiências públicas. Nós começamos o ano com muitas escolas oferecendo um lanchinho seco, uma bolacha, um suco, um bolinho industrializado, empacotadinho, para meninos, jovens, adolescentes, meninas com fome, que a gurizada, Nada a gente da diz, agricultura familiar. come um boi pelo pé, a gente fala, né? E que nada que dirá comprar, como a lei manda, alimentos da agricultura familiar e prepará-los. Mas então, até uma audiência pública, eu aprovei essa semana na comissão que nós vamos fazer. Nós já cansamos de pedir ajuda para o Ministério Público, Tribunal de Contas, porque já ao Tribunal de Contas, eu já fiz 2 ou 3 vezes representação, que não é aceitável que o governo do Estado trabalhe com uma terceirização, com um contratado temporário, com um concursado, e podendo contratar temporariamente e se comprometendo a cada vez, Mainardi, que a gente vota aqui a prorrogação de contrato temporário, no caso dos professores são 25.700, lá tem uma cláusula, tem um artigo que diz assim: estes contratados temporários serão substituídos por concurso público. É o cinismo, é a mentira institucionalizada do governo, que usa e abusa dos contratados temporários, a contrato temporário, que não tem direito nenhum
né? Só aquele salário seco, e não sabe nunca quando vai ser demitido, comprometendo-se com concurso. Então, funcionários de escola, além de não receber um salário digno, aliás, receber salário miserável, ele também não tem um vínculo adequado, né? E o governo agora anunciou um concurso só para professores e professoras e um concurso para 1.500 vagas, deixando várias áreas fora, da educação física, da história, da filosofia, sociologia, espanhol, e portanto, é uma confissão de culpa. Ele está dizendo que ele não vai substituir os contratados temporários, que ele vai continuar usando desse subterfúgio que super explora o trabalho dos servidores e dos professores e professoras. De novo, é uma farsa quando ele diz que a prioridade é educação. Só para dar um detalhe, para ilustrar isso que a Sofia está dizendo, no final do governo Tarso, nós tínhamos 13% de servidores que ingressaram via contrato. Não pelo concurso, via contrato. Sabe quanto está hoje? 45%. Exatamente. Logo, logo nós teremos mais do que a metade dos professores sendo contratados e não ingressar. E a Constituição é clara, a forma de ingresso no serviço público é através de concurso. E o contrato emergencial acaba ficando permanente. Sim, e a exatamente. LDB... Então, aí tu não tem estímulo a que esse professor se capacite. Ele não tem carreira. Não tem nada, ele não tem plano de carreira, não tem nada. Ele vai ganhar aquele fixo, é o piso regional e ponto final. E acham que estão fazendo uma grande gestão na área da educação. Um desastre. Pois é, falando nisso, o ano também foi marcado aí por um fracasso do governo Leite no processo de recuperação estrutural das escolas. Que ele alega não ter dinheiro, assim como ele diz que não tem dinheiro para pagar o piso em função da queda na arrecadação do ICMS. Mas a gente viu aí que o governo Lula resolveu o problema apresentando uma proposta de compensação maior, inclusive, do que o governador estava solicitando. Como é que fica isso? Não é possível o governo investir mais na educação, já que é prioridade? Ele diz que é prioridade, mas não investe? Não, mas é interessante porque a Sofia pode nos trazer os números do desastre nas escolas, na parte física. Nós estamos falando na parte de professores e suas remunerações, a valorização desses profissionais, que não se faz educação sem gente. Sem gente. Claro. Até pode se fazer sem escola, mas sem professor tu não faz. Mas então, bom, quem sabe na educação, nos prédios escolares, ele está dando um show. Hein, Sofia? Que loucura, né? Depois fala sobre esse número. Vou falar. Como é um desastre esse governo. E sempre tem uma desculpa. Antes é porque tinha que botar o salário em dia. Só que quem atrasou o salário foi o parceiro dele, do PMDB, e o governo do PSDB, que é o mesmo partido deles, que era o governo Sartori. Mas aí tinha problema de não sei. Sempre tem um problema anterior. O fato é o seguinte: ele deixou, né, de pagar durante seus 4 anos a dívida com a União, em torno de 4 milhões por ano, e o Sartori, desde julho de 2017, também não pagou. Ou seja, somado os dois, meu Deus, eu nem sei, dá quase 16, mas uns 25, 30 milhões deve ser o valor da dívida que aumentou. O Tarso pagou religiosamente em dia a dívida. Antes do Tarso, a Ieda, o Rigoto, o Olívio, todos pagaram. Menos a metade, quase a metade do governo Sartori e todo o governo Leite. E eles reclamam que não tem. Então tudo está condicionado ao problema da falta de dinheiro. Ok, ela existe, ela é real. Mas então para que governar? Para que se propor a só cuidar? Porque eles dizem o seguinte: equilíbrio. Nós mantivemos o equilíbrio. Que equilíbrio é esse? A custa de quem? Da diminuição dos gastos. Eles falam também que tiveram superávit. Sim, mas tu pega, por exemplo, os professores, né? O magistério tinha um comprometimento da folha, porque é a maior folha que tem, de 47%. Esse era 47,7% do governo Tarso, último... E agora está com 38%. 38%. Ou seja, está diminuindo o tamanho da folha porque tira dos professores. É fácil fazer equilíbrio assim. Eu quero ver fazer equilíbrio fazendo crescer as receitas através de investimentos em infraestrutura, em política de desenvolvimento econômico, novas empresas, crescimento da economia,
né? No governo Tarso, só para te dar esse dado, eu fui secretário da Agricultura e, portanto, trabalhei muito a partir da orientação do governador e do governo de que nós tínhamos que fazer a economia crescer. Nós tivemos uma arrecadação de 15 milhões, aliás, 15 bilhões de reais durante o governo do Tarso, além da inflação. Nós tivemos uma arrecadação de 15 bilhões a mais de ICMS, além da inflação, acima da inflação, por conta do crescimento da economia do Rio Grande do Sul. A economia do Rio Grande do Sul cresceu acima da inflação. Isso deu 15 bi a mais, sem aumentar um centavo do ICMS, coisa que o Sartori teve que fazer e o Leite teve que fazer. Isso aí. E essa escola, Sofia? Tu tens os números? É a última Deputada questão. Sofia, a senhora tem realizado, como presidente da comissão, tem realizado uma série de visitas às escolas. A realidade que tem encontrado é assustadora. É assustadora. Pela incompetência desse governo. E o estado mínimo que ele prega e realiza. O que ele fez? Ele acabou com a tal da força-tarefa. Não só ele, como Sartori, não fazem concurso, não estruturam o estado para atender as escolas. Então o Sartori fez lá uma força-tarefa, uma contratação emergencial, porque viu que a coisa estava ficando complexa na manutenção. Imagine uma manutenção de casa, imagine manutenção de 2.360 escolas. Então o Leite assumiu, acabou com a força-tarefa, não colocou nada no lugar, ficou 2 anos, inclusive perdeu contratos com empresas que ele tinha feito, entrou a pandemia e a desculpa para não fazer nada, parou o Instituto de Educação. No 3º ano, quando começou a voltar às aulas presenciais, aí o problema ficou imenso, aí ficou nítido para a sociedade. Nós já vínhamos mostrando. Então o governo foi obrigado a reconhecer no último ano seu que ele tinha, e aí fez lá uma classificação, 400 escolas era alta prioridade, 200 média prioridade e as outras algum problema. Aí nada ele resolveu, mesmo nós fazendo a operação dever de casa, mostrando, fazendo propostas. E aí, Mainardi, no início desse ano ele faz nova classificação, agora sim é prioridade. Aí, pasmem, a nova classificação é a seguinte: 2.040 escolas têm problemas intermediários e 176 têm problemas graves, emergenciais. E aí nós estamos checando, porque é óbvio que é falsa, que é artificial essa classificação, é para de novo ter um discurso com pouquíssimas mudanças. O que ele fez foi botar muita gente para dentro da secretaria, né? Novas subsecretarias não se acharam ainda, problemas seríssimos de banheiro, nada funcionando, elétrico. Nós estamos agora com uma escola parada há uma semana e meia, Oswaldo Aranha, Novo Hamburgo, é o último problema, porque caiu um poste que estava avisado há mais de ano, caiu o poste e agora eles fizeram emergencialmente, colocaram outro com baixa tensão. Ainda fazem equivocadamente. Eu estou em contato com a RGE já disse como tem que fazer. E a escola está com as crianças e adolescentes em casa. Esse é um exemplo. Então, assim, é uma incompetência e é o resultado do Estado mínimo, Mainardi. E o resultado do Estado mínimo, bem o que tu disseste. Governo Tarso investindo, nomeando, fazendo concurso, 2 concursos de professores. No primeiro nomeou 10 mil. É bom lembrar. 10 mil. E todo mundo ficou insatisfeito. Ralou muito, só 10 mil. Agora o governo vai abrir 1.500 vagas, depois de 10 anos sem concurso. Né? E nesse tema das obras, ele não tem saída. E nós vamos fazer um monitoramento online. Aqui na Assembleia Legislativa já decidimos pela Comissão de Educação, com participação em todo mundo, toda a sociedade pode denunciar, pedir ajuda. E nós já fizemos sugestões, inclusive. Nós temos o nosso prefeito em Nova Santa Rita que disse: aqui, o Ministério Público me dá um respaldo, eu coloco o banheiro, eu arrumo o banheiro, nem peço dinheiro. Mas nem para criar um regime de colaboração o Estado se dispõe. E a situação é muito grave, porque são muitas aulas perdidas por causa da estrutura, sem falar na pouca incentividade, né, que tem. Bom, deputado Mainardi, deputada Sofia, nós chegamos aqui ao final do nosso primeiro programa, o podcast Pode Ser, o podcast da bancada do PT na Assembleia. Mas acho que pode ser da bancada, mas também pode ser da nossa federação, trazer também a nossa querida deputada Bruna, né? Isso. Claro, agora somos vamos fazer federação. juntos, nós somos uma federação, estamos juntos
Aí nós seremos 12, dá para fazer 6 de dupla aqui. Então já fico contando a próxima oportunidade de nós vir aqui. Vai demorar no um 7º encontro nós voltaremos. Obrigado, Então tá, parabéns, gente. Obrigado, parabéns. hein? Obrigado pela participação. E vocês de casa aí, até a próxima.